arquibancada vibrando, adrenalina, emoção, é muito mais que um campeão, é o Santos do meu coração. Olá, boa tarde, saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, nesta terça-feira, hoje, dia 25 de março de 2025, e nós estamos aqui para trazer as últimas informações do Peixe, o Santos que se representou nesta manhã de terça-feira, já programando todo o trabalho da semana, visando a estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, contra o Vasco da Gama, lá em São Januário. Treinamento intenso, né, do técnico Pedro Caixinha, para poder trabalhar bem a equipe do Santos e começar essa semana forte, né? Depois dessa folga que teve na segunda-feira, uma folga que os jogadores tiveram em virtude dos treinamentos que aconteceram no final de semana, e é lógico e evidente que o Caixinha já começa a preparar o seu time, né, com as alterações que ele pretende fazer na equipe, a montagem da equipe, os jogadores que devem começar a partida. É lógico e evidente que ainda precisa de alguns reparos o time, principalmente na esperança da chegada tanto do Soteldo como do Thomas Rincon, mais especificamente o Soteldo e também o Neymar, que hoje não trabalhou com bola mais uma vez, continuou fazendo o seu trabalho de fortalecimento, que é a preparação primordial para que o jogador, na próxima quinta-feira e também na sexta-feira, participe aí sim dos dois treinamentos prontos para enfrentar o Vasco da Gama. A própria comissão técnica do Santos e o departamento de fisioterapia estão trabalhando forte, principalmente para dar força muscular na coxa esquerda do Neymar, para que ele não tenha nenhum tipo de problema daqui para frente. Por isso, o resguardo está sendo muito importante. Esse trabalho que está sendo feito fora de campo, assim, não com o grupo em si, porque os jogos que o técnico Pedro Caixinha vem fazendo, os coletivos, são treinamentos com muita intensidade. E não adianta você colocar o Neymar, porque ele não está agora totalmente pronto para entrar nesse ritmo. Então, o que o próprio Pedro Caixinha acabou afirmando hoje pela manhã? Que todo o trabalho está sendo feito minuciosamente para que o Neymar volte com segurança e não tenha mais nenhum tipo de problema de lesão. Esse é o pensamento principal do departamento médico e também da própria comissão técnica, mas garante que ele joga domingo contra o Vasco da Gama. O retorno dele domingo praticamente é garantido. Ele vai para o jogo porque ele está bem, já se recuperou, não tem mais lesão, a lesão dele sumiu. Quer dizer, o que eles estão fazendo com o Neymar agora é a recuperação muscular, para que ele tenha força muscular e não ter nenhum tipo de problema. Porque a gente sabe, ele ficou parado um bocado de tempo ano passado, retornou agora no Campeonato Paulista, fez alguns jogos muito fortes, quer dizer, tudo aquilo que ele poderia ter poupado, não poupou ao ponto de estourar. Não estourou como deveria, né? Porque até o médico do Santos, depois, conversando em off, falou que ele poderia ter uma contusão muito mais grave, né, do que ele tem. Ele teve um incômodo muscular, não teve ruptura, mas teve um inchaço no músculo, e isso poderia ter ocasionado uma ruptura. E aí ele ficaria muito mais tempo fora do time da vida. Então, tudo o que aconteceu, o aviso foi dado naquele momento, e agora essa recuperação que ele está tendo é muito importante para a sequência das competições, porque tem Copa do Brasil e tem o próprio Campeonato Brasileiro. Mas uma coisa é certa, voltamos a repetir aquilo que está acontecendo hoje, porque tem muita notícia aí mentirosa sobre ele, né? E isso daí acaba deixando o torcedor preocupado com relação à situação do Neymar. Volto a repetir, o Neymar está totalmente curado. O Neymar não tem mais lesão nenhuma. Já foi feito um outro exame de ressonância na quinta-feira, na sexta-feira, no final de semana, como ele trabalhou no domingo, ele fez uma ressonância ontem, a contusão dele não existe mais. O que eles estão fazendo, volto a repetir, fortalecimento necessário do músculo da coxa esquerda
para que ele não sinta mais nada. Então, esse é o único detalhe. Agora, voltar com bola, você viu a movimentação dele no treino de domingo? Movimentação normal, correndo, forçando, né? Aquelas corridas laterais, aqueles break para segurar a coxa. Está tudo perfeito. Agora ele está entrando no ritmo normal. Mas não está entrando ainda para forçar demais os treinamentos com bola. É isso que o técnico Caixinha não está fazendo. Somente resguardando ele para que esse treinamento que está acontecendo hoje no elenco do Santos, e ele não é em virtude até de alguns jogadores que estão de fora, como é o caso do próprio Soteldo e também do Neymar, porque ainda o time ele não está fechado. A gente sabe que vai ter alteração. Tanto é que hoje a gente tem mais ou menos a escalação provável para enfrentar o Vasco. Gabriel Brazão, você vai ter o JP Sherman, o Gil, Zé Ivaldo e o Escobar, o João Schmidt, o Gabriel Bontempo e o Neymar, né? E aí, Soteldo, Guilherme ou Rollizer, que deve ser o jogador que todo mundo está esperando que ele possa entrar nesse jogo, mas ainda existe a chance muito grande de começar com o Guilherme e o Soteldo, além do Tiquinho Soares. Então, por aquilo que está acontecendo no time hoje, a escalação ela não muda o jogador Guilherme do time, não saca o Guilherme para a entrada do Benjamin Hohenheiser. Então, o Benjamin Hohenheiser deve ficar no banco, e aí entrando no segundo tempo, de acordo com a necessidade que ele pretende alterar a equipe. Então, o time que está trabalhando hoje está trabalhando com o Guilherme de atacante. O Hohenheiser está entrando hoje no lugar do Soteldo, porque o Soteldo está servindo a seleção da Venezuela. Mas na condição de titular, os dois são titulares hoje, tanto o Soteldo como o Guilherme. Então, esse time que nós estamos dando aí, é bem provável que o Hohenheiser fica no banco e deve entrar no segundo tempo, de acordo com o andar da carruagem. Então, a gente está vendo que o trabalho está sendo feito aí. O Hohenheiser está trabalhando pelo lado direito no lugar do Soteldo, né? Mas a opção do treinador é o Soteldo continuar pelo lado direito e o Guilherme pelo lado esquerdo, né? No início do Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a informação e o pensamento do técnico Pedro Caixinha. Porque o Caixinha gosta muito do futebol do Guilherme. O Caixinha entende que o Guilherme ele é um jogador de esquema. Ele é um jogador que, além de fazer os gols que ele fez ao longo do Campeonato Paulista, ele é um jogador de marcação, coisa que nós não estamos vendo no Soteldo. O Soteldo vem até o meio-campo. O Guilherme fecha pelo lado esquerdo, ajudando a marcação do Escobar também. Então, ele é um homem de esquema. E é por isso que o Caixinha não vai abrir mão do futebol do Guilherme nesse exato momento. Então, vamos ver o que vai acontecer ao longo da semana para a gente cravar aí verdadeiramente o Santos que vai jogar contra o Vasco da Gama. Outra coisa interessante, né, que são tabus, que não vale para nada. Mas o Neymar enfrentou o Vasco da Gama na sua carreira, desde quando ele iniciou no Santos como titular, em 2 jogos. Perdeu os 2 jogos. Não marcou nenhum gol contra o Vasco da Gama, né? Então, muita gente, é um tabuzinho que existe entre Neymar e Vasco, né? 2 jogos. Naquela época, o Neymar estava começando a sua carreira, né? 2010, 2011, 2012. Mas ele enfrentou apenas 2 vezes no Campeonato Brasileiro a equipe do Vasco da Gama, e os 2 jogos que realizou contra o Vasco acabou perdendo as 2 partidas. Agora, é uma coisa totalmente diferente, é outra história, outro time, outra movimentação, elencos diferentes, tanto do Vasco como da equipe do Vasco da Gama, como da equipe do Santos também, com os reforços que chegaram. Bom, assuntos importantes nós vamos trazer ao longo dessa semana, porque a partir de agora a gente sabe que muitas especulações estão acontecendo com relação a contratações que o Santos poderá fazer no mês de julho, porque a janela agora está fechada. Que nem o caso do Pituca, né? O Pituca está sendo vendido para a equipe japonesa. Primeiro que não pode vender o Pituca agora, que ninguém vende agora. Tá, o mercado internacional está fechado. O Pituca já declarou que a intenção dele é permanecer no Brasil. Ele não quer voltar para o Japão. Especularam muito a saída dele. Só que o Pituca continua no Santos. Ele vai continuar jogando no Santos. Se lá no mês de julho, né, aí acontecer algum time interessado no Pituca,
ele pode até sair do Santos, não para fora, mas aqui mesmo para o Brasil, porque tem equipes que se interessaram por ele. E numa dessas, o Santos pode negociar o Pituca para um time do Brasil, como acontece com outros jogadores. Como a gente está vendo que a janela de julho vai movimentar muito o mercado do Santos. Com certeza, o Santos vai ter que correr em busca de novos jogadores para repor peças, principalmente no meio-campo e na lateral. Né? É que nem o caso do William Arão. Houve sim um contato com o empresário do William Arão, aconteceu o contato, só que até agora somente contatos. Não teve nada de fechamento, especulação, estão analisando o custo-benefício, enfim. Pode ser até que o William Arão seja contratado? Pode ser. Como pode ser também que no final do mês de julho, quando abrir a janela, o Santos contratar um outro jogador, como eu fiquei sabendo hoje, né? Que o Santos perdeu o Villarreal de bobeira. O Santos era para ter contratado o Villarreal, o volante da equipe do River Plate. Estava tudo acertado com o jogador. Deu um embaço na hora do empresário. E essa informação hoje, quer dizer, por isso que tem certos assuntos que acabam não... Algumas contratações não acabam acontecendo por detalhes de valores de empresário, por detalhes, às vezes, de uma situação de olho grande, né, como aconteceu. O CSKA entrou na parada, né, para contratar o jogador, aí ficou, quem está pagando mais? O detentor dos direitos econômicos quer um valor maior. O River Plate quer ganhar tal. Começou todo esse embate em cima do Villarreal e, no fim, o que aconteceu? A negociação foi para o CSKA, não deu certo, voltou para o River, e agora o jogador gostaria, e ele mesmo falou que gostaria de ter jogado no Brasil. A diretoria do Santos tentou, de todas as maneiras, trazer o Villarreal, só que não deu certo. Né? Então, tudo isso daí, às vezes, acontece em meio de uma transação, quando o Santos perde alguns jogadores, como é o caso agora. A especulação com relação a um jogador de meio campo, a um jogador de zagueiro. O William Arão, a informação é de que o Santos vai ter a possibilidade de contar com o William Arão em duas posições, como o primeiro volante e como zagueiro, porque ele já vem jogando como zagueiro. Mas existe a possibilidade do Santos contratar um outro zagueiro e não contratar o William Arão. Como está falando muito no mercado, o Santos tem a possibilidade de trazer um outro zagueiro. Né? E zagueiro que tem vários zagueiros aí no mercado, que o Santos pode concentrar as suas atenções nessa posição e trazer jogadores de outros países, ou até mesmo jogadores brasileiros que estão lá fora e estão retornando. Então, no mês de julho, hoje a gente tem que focar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Não adianta ficar falando em contratação, porque não vai sair nenhuma contratação. Nada. Agora é para encher linguiça, como a gente fala, né? É encher linguiça, é contar historinha para o torcedor ficar... O negócio do torcedor é saber do Campeonato Brasileiro, é saber como é que o Santos vai se comportar no início da competição, porque esse campeonato é duro e a gente sabe que o Santos vai ter que jogar muita bola para poder galgar aí posições maiores na competição. Porque especulação agora, amigão, não vai resolver absolutamente nada. Mercado fechado, não tem jogador no mercado e não tem absolutamente nada. Tá bom? Por isso eu conto com você sempre. Agora eu quero que você faça o seguinte, ó. Nesse exato momento, você já fez a inscrição no canal do Baixada Esporte? Fez mesmo? Ou ainda está esperando? Não espera muito não. Se você não fez ainda, aproveite. Porque, ó, dia 1º eu vou sortear a camisa do Santos. E para você participar, você tem que fazer a inscrição no canal. E aí, quando você fizer a inscrição, coloque uma mensagem de apoio ao Santos. Aquela mensagem que você fala sempre para os amigos. Eu amo o meu time. O Santos é o melhor do mundo. Esse time vai me dar muitas alegrias. Eu quero que você passe uma mensagem na hora que você fizer a inscrição no canal do Baixada Esporte. E você que já está inscrito no canal, você tem que fazer essa mensagem também, escrever essa mensagem. Porque eu só vou sortear a camisa agora, essa camisa, eu só vou sortear para aqueles que estão no canal passando mensagens para o time da Vila. O seu sentimento para o time do Santos. Tá bom? Porque eu já tenho os 25 mil inscritos. Eu não vou sortear para os 25 mil. Porque tem muita gente que está inscrito no canal e que não participa de nada, não dá uma opinião, sabe? Somente está inscrito. Agora, para você concorrer à camisa,
eu quero que você coloque uma mensagem para os jogadores e para o time do Santos, aqui no o seu sentimento de torcedor mesmo. Se você gosta do Santos, passe uma mensagem para você concorrer à camisa. E numa dessa, você pode ser o contemplado dessa linda camisa do time da Vila. Tá bom? Ó, às 19 horas tem Baixada Esporte, segunda edição, e nós vamos vir com mais informações, hein? Tenho informações precisas da nova arena. Tenho informações precisas do centro de treinamento. E eu vou passar isso agora à noite, às 19 horas, para você. Acompanhe o Baixada Esporte, você vai ficar sabendo de muitas coisas que estão acontecendo nesse exato momento na Vila Belmiro e no CT Rei Pelé. Tá bom? Forte abraço a todos, saudações alvinegras e até daqui a pouco. Arquibancada vibrando, adrenalina, emoção.